A paz do Senhor. Amém. Vocês estão felizes? Coisa boa. Muito bom isso. Como eu disse, para quem estava perto, eu não sei por que vocês me chamaram. Vocês tinham tanta gente para chamar. Foram escolher logo o pastor Anderson. Eu não pedi para estar aqui. Eu não pedi. Essa agenda eu não cavei. Mas já que me chamaram, frutos da alvorada, né? O tema lindo, né, gente? Tema fofo. Tão fofinho esse tema, frutos da alvorada. Eu falei, só pode vir coisa boa. Tema desse, só coisa boa, coisa nova, coisa fresca. Como o pastor Rodrigo falou aqui, a alvorada, os primeiros raios de sol, rompendo a escuridão da noite, marca o início de um novo dia, frutos da alvorada. A alvorada marca o fim da noite. E a noite, na Bíblia, o período da noite, eu já comecei, tá? Já comecei. O período da noite na Bíblia tem muitos significados. Paulo vai trazer um dos significados lá em Romanos capítulo 13, versículo 12. Paulo vai dizer que a noite é passada e o dia é chegado. Deixemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Paulo está dizendo aqui que a noite simboliza a velha vida no pecado, o tempo de distância da presença de Deus, ignorância espiritual, tempo de pecado, tempo de provação. O salmista vai dizer no Salmo 30, versículo 5, que você conhece, que o choro pode durar uma noite, mas é bem verdade que a alegria vem à alvorada, ao amanhecer. Noite também representa momentos difíceis de aflição, momentos de silêncio de Deus, mas que antecedem a um amanhecer de vitórias e conquistas. Paradoxalmente, a noite também ela é vista como um tempo de revelações, de visões e de encontros com Deus quando tudo está em silêncio. Você lembra lá de 1 Samuel capítulo 3? Diz o texto que antes da lâmpada do Senhor se apagar no templo, antes da lâmpada se apagar, Samuel estava se preparando para dormir. Aí veio a voz do Senhor chamando: Samuel, Samuel. E ele disse: eis-me aqui. E ele vai até Eli, acorda Eli, o sacerdote Eli. E aí Eli fala: não, meu filho, volta para dormir, não foi eu que te chamei não. Samuel volta para dormir e ouve a voz de novo: Samuel, Samuel. E ele vai de novo levantar, fala: oi Eli, eis-me aqui. Não foi eu que te chamei não. Aí Eli percebe e diz: quando te chamar de novo, você responde diferente. Fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Porque o período da noite também pode simbolizar e representar um período onde você pode viver um encontro real com Deus, que pode mudar a sua história. Atos capítulo 16 vai contar a história de Paulo e Silas, que à meia-noite cantavam e oravam, e de repente sobreveio sobre aquela prisão um grande terremoto. O período da noite também pode representar, paradoxalmente, com um período de tristeza, de dor e de angústia, de pecado, um período de livramento, de escape, como foi cantado aqui também. A noite pode ser um tempo de revelação e de intimidade com Deus. A noite na Bíblia pode ser um momento de transição antes de um novo tempo, um novo período. João capítulo 20, a gente não cantou essa música aqui hoje. Abri a Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena, chorando junto ao túmulo do rei. Mas eu não fui chamado para cantar, então eu vou continuar a mensagem.
Mas diz que Maria Madalena, ela foi ao sepulcro sendo ainda escuro. Mas mesmo sendo escuro, a ressurreição já tinha acontecido. Mesmo sendo escuro, o nosso Jesus já não estava lá. Mesmo sendo escuro, a mudança e a salvação chegou naquele tempo. Frutos da alvorada fala sobre o fim da noite, mas também fala sobre alguém que trabalhou durante a noite quando nós pensamos que nada estava acontecendo. No período de noite, onde nós achamos, no período que chamamos noite na nossa vida, é aquele período onde nós pensamos que nada está acontecendo, que nada muda, que nada se transforma, que as coisas não acontecem, mas se existe frutos sendo colhidos na alvorada, é sinal de que alguém estava trabalhando durante a noite. Deixa eu falar para você, você pode estar descansando durante esse período da noite, mas existe alguém que está trabalhando em seu favor. É aquele que o salmista diz, aquele que não dorme, aquele que não tosqueneja, ele está guardando você, ele está trabalhando na sua vida, ele está trabalhando nessa situação que você se encontra. Ei, a palavra de Deus vai dizer, ei, de que adianta o homem dormir tarde, acordar cedo, comer o pão que com dores você conquistou, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Você está dormindo, ele está guardando você. Você está dormindo, ele está abrindo portas. Você está dormindo, ele está salvando a sua vida. Você está dormindo, ele está trabalhando dentro de você. Você está pensando que à noite nada está acontecendo, mas Deus está trabalhando em seu favor. A noite também é um tempo de trabalho, de maturação, de vigilância, de cuidado. E a alvorada, ela simboliza o momento em que Cristo brilha sobre nós. Durante a noite há preparo, durante a noite há amadurecimento, e quando chega a alvorada, os frutos se tornam visíveis. Os frutos da alvorada é o tema dessa conferência. Os frutos revelam quem realmente nós somos em Cristo. Os frutos revelam um caráter transformado ou um caráter em transformação. Mesmo que pareça escuro pela noite, que representa nossas guerras, nossos momentos de dúvida ou de espera, Deus está formando em nós, trabalhando em nós, frutos espirituais. E quando a alvorada chegar, quando a manhã chegar, todos verão aquilo que Deus gerou dentro de cada um de nós. Você está aqui comigo nessa manhã? Então, quando eu fui convidado, quase que intimado para estar falando com vocês, eu estava pensando numa palavra bem fofa para falar com os jovens. E aí, nesse pensamento, Deus me direcionou para Mateus capítulo 21, se você trouxe a sua Bíblia. Mateus capítulo 21, nós vamos ler 2 versículos. Mateus capítulo 21, versículos 18 e 19. Quem encontrou pode dizer um amém? Diz assim a palavra de Deus: ao amanhecer, olha, coisa linda, ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve, diga comigo, fome. Jesus teve fome. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou. Digo, nada encontrou.
a não ser folhas. Então decretou-lhe: nunca mais se produza fruto em ti. E no mesmo instante a figueira ficou completamente seca. Só até aqui. Eu quero falar com vocês nessa manhã sobre vida infrutífera ou frutífera. Ao amanhecer, Jesus vai para Betânia. Na noite anterior, ele passa a noite em Betânia. E depois, ao amanhecer, quando ele retornava para a cidade, para Jerusalém, diz o texto que Jesus teve fome. Antes de falar sobre a fome de Jesus, eu quero falar sobre esse amanhecer. Naturalmente, em muitas plantações, os primeiros frutos, os frutos que são colhidos ao amanhecer são os mais desejados. Por quê? Porque o fruto está fresco, o fruto está cheio de orvalho, o fruto está mais hidratado, ele não pegou o calor do sol da tarde, ele não murchou, ele não ressecou, não, ele está viçoso, ele está vigoroso, ele foi produzido por uma planta ainda cheia de força e de vigor. O fruto do amanhecer, ele representa o início da frutificação, é o ápice da saúde da planta. Costuma ser o fruto mais doce, mais firme, pois a planta concentrou nele seus melhores nutrientes. Seria coincidência Deus pedir em honra as primícias? Seria coincidência na Bíblia Deus pedir que o homem o honre com os melhores frutos, com as primícias da sua renda e de toda a sua fazenda e colheita? Como diz em Provérbios capítulo 3, versículo 9, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, com as primeiras colheitas, com os primeiros frutos, porque Deus deseja ser honrado. Ao amanhecer, Jesus retorna para a cidade. Diga comigo, retorna para a cidade. Isso. Agora guarda isso aí numa caixinha, depois a gente vai falar disso. Jesus teve fome. E somente 2 vezes na Bíblia aparece que Jesus teve fome. A primeira você sabe. Lá em Mateus, no capítulo 4, Jesus ele é conduzido pelo Espírito ao deserto, para um período de jejum, para um período de consagração, e durante 40 dias ele está ali no deserto, se consagrando, jejuando, e no final desses 40 dias vai dizer que Jesus teve fome. E aí Satanás aparece para ele e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Um homem que tem a capacidade de passar 40 dias em jejum é tentado na sua fragilidade: estou com fome, mas se tu és o Filho de Deus, eu sou o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele tem a capacidade de controlar a sua fome, o seu apetite, e dar uma resposta ao seu adversário: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tem uma capacidade de dar uma resposta como essa. Como Jesus agora, depois de uma noite, depois de um dia, ele no dia seguinte, na manhã seguinte, vai dizer que ele teve fome, e ele se encontra com aquela figueira, e ele não abençoa, ele não declara uma palavra de bênção, de produção, de produtividade, não, pelo contrário, diz: nunca mais saia frutos de você. Você acha que Jesus estava com mais fome do que aqueles 40 dias? Essa fome que Mateus está relatando, ela representa a busca de Deus por frutos espirituais no seu povo. Não é uma fome única e simplesmente física, mas fome de ver o resultado, a frutificação daquilo que o Evangelho gerou em mim. Quando a Bíblia fala que Jesus teve fome, Jesus ele está numa expectativa de encontrar aquilo que o Evangelho tem gerado no meu coração. Aqui nesse texto, Jesus está próximo a Jerusalém, na última semana do seu ministério público diante do povo. A figueira simbolizava a nação de Israel.
Quando a gente vai para Isaías capítulo 5, a gente vai ver a canção que foi feita, o poema que foi feito. Diz lá: eis que eu cantarei ao meu amado amigo, que teve a respeito da sua vinha. O meu amado amigo tinha uma vinha na encosta de uma bela e fértil colina. Ele cavou a terra, ele tirou as pedras, ele plantou as melhores videiras, ele ergueu uma torre de sentinela, e ele também construiu um tanque de prensar uvas. Ele tinha grande expectativa de colher uvas boas, mas as parreiras só deram uvas bravas. Você está vendo que a obra que o Evangelho faz na minha vida e na sua vida cria em Deus uma expectativa de achar em mim, de achar em você frutos do que o Evangelho produz. O Evangelho, querido, não é apenas para abençoar você financeiramente, abençoar você emocionalmente. O Evangelho não é para te trazer simples e unicamente uma vida de paz, não. O Evangelho não é apenas sobre aquilo que você recebe, mas aquilo que é gerado em você através da transformação da palavra de Deus. E Deus tem essa expectativa com a minha vida e com a sua vida. Deus olha para mim e para você esperando ver frutos. Diga comigo, frutos. Deus olha para mim e para você e Ele tem uma expectativa de enxergar em mim e em você frutos. Ah não, pastor, eu não enxergo isso na Bíblia. Não. Então vamos lá para João capítulo 15, quando Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. E todo ramo em mim que produz fruto, ele poda, ele limpa. Para quê? Para que dê mais frutos. Será que você realmente não enxerga que Deus tem uma expectativa que eu e você possamos gerar frutos nele? Por que Deus corta o ramo que não dá fruto? Porque se multiplicarem os ramos que não dão fruto, a videira se torna infrutífera. Aí Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira, e todo ramo, meu pai é o agricultor, e todo ramo que estando em mim não produz fruto, o meu pai, ele corta, para que não possa condenar a videira a uma vida infrutífera. Você está aqui comigo hoje? Não deixa ninguém embora não. Deus olha para mim e para você na expectativa de ver os frutos que o Evangelho produziu na nossa vida. Deus olha para mim e para você e tem uma expectativa de encontrar em você, encontrar em mim, algo que o Evangelho tenha transformado na minha vida e na sua vida. Não é a respeito daquilo que você recebeu, é a respeito daquilo que Deus transformou em você, através da sua palavra. Quando Deus me resgatou, quando Deus te resgatou, Ele me tirou daquele lamaçal de pecado, Ele te tirou daquela podridão de pecado, Ele transformou a minha vida, transformou a sua vida, Ele trouxe paz em meio às guerras, Ele trouxe salvação para mim, Ele trouxe livramento para mim, para você, trouxe proteção, gente que foi liberta de vícios, gente que não tinha condição de ser perdoada, foi perdoado, e tudo isso agora Ele olha para mim, para você e diz: eu quero ver o que o Evangelho está produzindo na vida do Anderson. Eu quero ver o que o Evangelho está produzindo na vida do Pedro, do João. Eu quero ver o que o Evangelho está produzindo na vida dele, na vida dela. Porque o Evangelho que me transformou precisa produzir dentro de mim frutos. Ao amanhecer, Jesus volta para a cidade e tem fome. E aquela figueira chama a atenção de Jesus. Versículo 19 diz: avistando uma figueira. Aquela figueira chama a atenção de Jesus. Ele se aproxima dela e porém não acha nada, a não ser folhas. Diga comigo, folhas. As folhas falam sobre uma vida de falsa aparência.
As folhas falam sobre aquilo que parece, mas não é. As folhas, na verdade, são uma enganação para quem está olhando de longe, porque uma figueira, ela dá os frutos e depois as folhas. Então, se tem folha, é sinal de que tem fruto. Por isso Jesus se aproxima dela, mas quando ele chega perto dela, não tem fruto. Não tem fruto. É falso. Me enganou. É até uma figueira, está cheio de folha, mas não tem fruto. É aquele crente, até parece crente, tem roupa de crente, se veste igualzinho crente, fala igualzinho crente, dá glória a Deus igual um crente, na igreja, na hora do louvor, chora igual um crente na hora da música, anda igual um crente, dá a paz do Senhor igual crente, trabalha igual crente, mas só tem folha. É figueira. É figueira. Está cheio de folha, mas não tem fruto. É igual crente, mas só tem folha. Fala igual crente. Não, rapaz, se encontrar na igreja, você pensa até que é crente, mas só tem folha, não tem fruto. Jesus olha para aquela figueira e só encontra folha. A figueira sem frutos, ela fala sobre uma vida infrutífera. Bem redundante, bem redundante. Mas fala sobre a nossa vivência com o Evangelho, sem permitir ser transformados pelo Evangelho. A figueira sem frutos fala sobre uma vida de aparência, onde você se parece, se assemelha, tem a fala, tem o jeito, tem o comportamento, tem um andar. Fala sobre uma vivência com o Evangelho, mas aquela pessoa que não se permite ser transformada pelo Evangelho. E por que essa figueira não tem frutos? Por que ela não tem frutos? É simples, está explícito no texto. Por que ela não tem frutos, pastor? Porque ela está plantada à beira do caminho, avistando uma figueira à beira da estrada. Avistando uma figueira à beira da estrada, pode alguém gerar frutos na beira da estrada? Pode alguém ter uma vida frutífera na beira do Evangelho? Na beira do Evangelho você pode ser alcançado. Na beira do Evangelho você pode ser beneficiado. Na beira do Evangelho você pode viver coisas boas, mas na beira do Evangelho, não é totalmente mergulhado no Evangelho, não é totalmente transformado pelo Evangelho, não é totalmente salvo pelo Evangelho, não é totalmente convertido por esse Evangelho. É diferente do salmista no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Ribeiros de água, não há
beira da estrada, junto a ribeiros de água. O que acontece com uma árvore plantada à beira da estrada? Ela é infrutífera, ela só tem folha, ela só vive de aparência. Mas uma árvore plantada junto a ribeiros de água, ela dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Porque essa figueira é infrutífera. Por que essa figueira é infrutífera? Porque está à beira do caminho. E existe diferença aonde você está plantado, querido, querida. Faz muita diferença estar plantado à beira do caminho, estar plantado junto a ribeiros de água. Estar plantado junto a ribeiros de água fala sobre uma vida onde você muda os seus relacionamentos. Fala sobre uma vida que você renunciou o modo de viver antigo. Onde você vê isso, pastor? O salmista diz, antes de dizer que ele tem prazer na lei do Senhor, o salmista vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. É renúncia de uma vida passada. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta mais na roda dos escarnecedores. Fala sobre a renúncia de uma vida passada, de um modo de vida antigo, de algo que você vivia e praticava antes de ter o prazer na lei do Senhor. O salmista está dizendo: o seu prazer não está mais em buscar em conselhos com os ímpios, se deter em caminho com pecadores, se assentar nas rodas dos escarnecedores. Antes de ter prazer na palavra, ele renuncia o seu modo de viver antigo. É renúncia. Evangelho é renúncia, evangelho é sacrifício, evangelho não é oba-oba, confete, não. Evangelho é renúncia, é sacrifício por aquele que um dia me salvou e me resgatou. É renúncia de uma vida passada, é renúncia de uma vida pregressa, é renúncia de uma vida sem Cristo. E quando eu renuncio isso, quando eu decido, eu não espero emocionalmente estar preparado para me separar disso. Eu não me espero emocionalmente, eu não me espero para estar preparado psicologicamente para renunciar isso. Não, eu decido não viver mais, eu escolho não andar mais, eu escolho contra essa vida antiga. E agora sim eu tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei eu medito de dia e de noite. E é através da meditação da palavra que eu vou sendo transformado, através da meditação da palavra que você vai sendo transformado. É através da meditação da palavra que nós vamos gerando os frutos pela palavra. Estar plantado à beira do caminho é diferente de estar junto a um ribeiro de águas. Estar plantado junto a um ribeiro de água fala sobre o meu amor à palavra de Deus, fala sobre o meu apego à palavra de Deus, o meu anseio, o meu desejo. A raiz da árvore estende as suas raízes para esse ribeiro, onde ela é alimentada constantemente. Qual é o resultado de uma árvore plantada à beira da estrada e uma árvore plantada junto a ribeiros de água? Os frutos. Os frutos. Frutos que são produzidos pela palavra. Porque a palavra, ela traz proteção contra o pecado. O salmista no Salmo 119, ele vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra, ela vai trazer direção para a nossa vida. O próprio salmista no Salmo 119 também, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra, ela traz discernimento para a minha vida, discernimento espiritual. O escritor de Hebreus, ele vai dizer: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e está apta a discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus traz discernimento espiritual, querido. A palavra de Deus, ela produz fé, o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Os frutos
que Deus espera encontrar na minha vida e na sua vida são gerados pela transformação que a palavra de Deus faz na nossa vida. Fruto não é o que o Evangelho ou o que Deus te dá, mas o que você gera através daquilo que Deus te deu. Vou falar de novo. Os frutos não é o que o Evangelho te dá ou o que Deus te dá, mas o que você gera através daquilo que Deus já te deu. O fruto não é apenas um resultado, fruto é um testemunho, porque o mundo reconhece aquele que anda na luz. O mundo reconhece os frutos da alvorada, as pessoas que foram moldadas nas noites mais sombrias da sua vida, mas quando brilhou o sol da justiça, surgiram os frutos que puderam ser colhidos. O mundo não precisa de mais pessoas lendo a Bíblia. Pastor, que é isso? Não. O mundo não precisa de mais pessoas lendo a Bíblia, não. O mundo precisa de pessoas praticando a Bíblia. O mundo precisa sim de mais pessoas que praticam a Bíblia. Porque você pode ler a Bíblia todos os dias da sua vida, mas se você não colocar em prática, não faz diferença nenhuma, não gera fruto nenhum. Sabe o que gera fruto na sua vida? Quando você coloca aquilo que você lê em prática. Quando a letra passa a ser as suas ações. Quando a letra que você lê passa a ser o seu modo de vida. O que o mundo não precisa que você leia mais, precisa que você pratique mais. Foi isso que Jesus falou em Mateus capítulo 7. Quer ver a diferença do construtor? Aquele que construi a casa na areia, aquele que construi na rocha. Você quer ver a diferença entre o construtor? É aquele que pratica as minhas palavras. Todo aquele que ouve e não pratica é homem insensato. Construiu casa na areia, na primeira chuva, no primeiro vento, no primeiro rio que passar vai levar a casa. A diferença do que pratica, mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é prudente. A casa está na rocha. Pode bater o vento que for, pode soprar o vento que for, pode correr rio, pode descer a tempestade que for, a casa está firmada na rocha. O mundo não precisa de mais pessoas que leem a Bíblia. O mundo precisa que eu e você coloquem em prática aquilo que a gente já está lendo. Quando eu e você colocarmos em prática aquilo que a gente lê, aí sim serão gerados os frutos que Deus espera. Aí sim serão gerados os frutos que Deus tem expectativa de encontrar em mim e em você. Frutos espirituais não podem ser gerados pelo esforço humano. Frutos espirituais são gerados pelo Espírito Santo, habitando e transformando o crente, habitando e transformando o crente, habitando e transformando o crente. E quando nós geramos mais frutos, nós glorificamos a Deus que está no céu. É isso que Jesus disse: o meu Pai é glorificado quando nós produzimos muito fruto. O meu Pai é glorificado quando nós produzimos muito fruto. O meu Pai é glorificado quando nós produzimos muito fruto. Quando o meu modo de vida, quando o seu modo de vida se assemelha àquilo que está escrito nessa palavra, nós conseguimos gerar frutos que glorificam a Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo alguns exemplos de pessoas que frutificaram. Noé. A humanidade foi destruída por causa da corrupção. A corrupção era tão grande que subiu aos céus. A corrupção causou repulsa em Deus pela corrupção da humanidade. Deus falou: vou destruir, o homem é mau. A perversidade chegou até aqui. Imagina a condição da humanidade no tempo de Noé. Causou repulsa em Deus. Mas Deus olha para a terra e acha graça em Noé. E através de Noé, Deus livra aquela família
continuidade da humanidade. Noé, você vai construir uma arca, vai salvar você, a sua casa e a sua família. Você vai colocar um animal, um casal de cada animal para dentro e só. Porque a humanidade está corrompida, perversa. Me enoja ver o caminho que vocês trilharam. Entra na arca, 40 dias, 40 noites, chuva, água, as comportas se abrem dos céus e da terra, inunda a face da terra, só Noé e a arca. Quem está dentro da arca está salvo, quem está do lado de fora, perdido. Um ano depois, Noé sai da arca. Quando Noé sai, o que ele faz? Ele levanta um altar. O que ele faz? Oferece um sacrifício. E se você for ver lá em Gênesis, quando Noé oferece o sacrifício, diz que da mesma forma que a maldade do homem, que a perversidade do homem, que a degradação humana subiu aos céus e enojou o coração de Deus, a oferta de Noé subiu aos céus e Deus sentiu o aroma suave do sacrifício. Sabe o que é isso? Eu não vou fazer nada antes de levantar um altar e oferecer um sacrifício para Deus. Primeiros frutos. O Senhor sentiu o aroma agradável e Deus disse: nunca mais destruirei os seres humanos. Enquanto a terra durar, Deus estabelece um novo tempo, um novo ciclo, uma nova estação, um novo momento. Enquanto a terra durar, vai ter semente, vai ter sementeira, vai ter colheita, vai ter frio, vai ter calor, vai ter dia, vai ter noite, vai ter verão, vai ter inverno, enquanto a terra durar. Ah, querido, os primeiros frutos, Deus gera uma expectativa no seu coração de olhar para mim, de olhar para você e encontrar em nós frutos causados pela transformação daquilo que Ele já fez na nossa vida. Eu posso falar de Gênesis capítulo 12, capítulo 22, quando no chamado de Abraão, Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te lançar, eu vou te mostrar, eu vou te abençoar, vou multiplicar a tua semente. O que Deus está falando para Abraão? Abraão, larga a mão dessa vida, larga a mão desse passado, sai desse lugar que eu vou te mandar para um lugar onde eu vou te abençoar, você vai se tornar uma nação poderosa. Em Gênesis capítulo 12, Deus está pedindo a Abraão para sair da casa do pai, e agora em Gênesis capítulo 22, Deus está pedindo Isaac, a promessa que Deus havia feito no capítulo 12. No capítulo 12, Deus pede o passado de Abraão, mas no capítulo 22, Deus pede o futuro de Abraão. Deus olha para Abraão e diz: Abraão, eu já vi que você pode abrir mão do seu passado por mim, mas agora será que você tem condição, capacidade de abrir mão do seu futuro por mim? Porque em Isaac seria chamada a sua descendência. Era em Isaac que estava a expectativa de Abraão de se tornar uma nação poderosa, uma descendência poderosa. E Deus vira para Abraão e diz: ei, já vi que você abriu mão do passado, você pode abrir mão do futuro? Talvez Deus esteja falando com alguém que entrou aqui nessa manhã: ei, eu já vi que você abriu mão da vida passada, eu já vi que você se sacrificou, eu já vi que você renunciou, eu já vi que você abriu mão das más amizades, dos relacionamentos errados, eu já vi aquilo que você fez no passado. Agora será que você pode entregar para mim o seu futuro? Tem condição disso? Tem capacidade disso? E quando Deus pede Isaac para Abraão, Abraão ele abre mão do seu filho. No versículo 3 de Gênesis capítulo 22 diz que Abraão levantou-se bem cedo. Algumas versões vão dizer: Abraão se levantou ainda de madrugada. Deixa eu falar para você, Abraão não esperou o tardar do dia, Abraão não esperou o dia seguinte, Abraão não esperou o anoitecer, Abraão não tentou negociar com Deus. Quando Deus chamou Abraão, ele atendeu, e quando Deus pediu Isaac,
ele manifesta a fé mesmo sem ver o futuro. Isso é fruto de um andar e de um caminhar com Deus, de alguém que tinha e tem relacionamento com Deus. Se Deus está me pedindo isso, eu posso entregar, porque é sinal de que Deus tem algo melhor e maior para mim lá na frente. Se Deus está pedindo para eu abrir mão de alguma coisa agora, é sinal de que eu posso entregar, porque Ele está preparando algo melhor para mim. Ei, tudo aquilo que Deus pede para você, Ele não quer tomar de você ou tirar de você, não. Ele quer moldar o seu coração conforme a sua vontade, gerar em você frutos. Eu vejo Abraão, eu vejo alguém que passou a vida inteira enganando. Enganou o pai, enganou o irmão, enganou o tio. Jacó passou a vida inteira enganando. Mas em Gênesis capítulo 32, depois que ele faz a família inteira atravessar o Val de Jaboque, ele fica, e diz o texto que ele vai lutar com um homem, vai lutar, e a luta dura até o raiar da alvorada. Coincidência? A luta dura até o raiar da alvorada, até os primeiros raios de sol romper a escuridão da noite. E aí, quando está surgindo os primeiros raios de sol, o anjo fala: deixa aí, porque o dia já rompeu, já está rompendo um dia. Jacó agarra o anjo e diz: você não vai se você não me abençoar. Não vou largar se você não me abençoar. E aí, quando ele fala isso, o anjo pergunta: tá bom, você quer ser abençoado? Qual o seu nome? Qual é o seu nome? Pediu para ser abençoado? Qual o seu nome? Meu nome é Jacó. Você não vai mais ser Jacó, agora você é Israel, porque como um príncipe você lutou com Deus. Presta atenção que hoje está dizendo que você lutou com Deus, não lutou contra Deus, você lutou com Deus. A diferença de lutar com e lutar contra: quando você luta com Deus, você é abençoado. Essa era a parte boa da mensagem, era para você ter dado glória a Deus, era nessa parte, agora passou. Quando você luta com Deus, você é abençoado. Como, pastor? É porque quando você luta com Deus, você está lutando contra algo ruim dentro de você. Quando você luta com Deus, é sinal de que você está lutando contra alguma coisa ruim dentro de você. Deus, sozinho eu não vou conseguir vencer a prostituição, preciso lutar junto com o Senhor para eu vencer essa batalha. Deus, sozinho eu não vou conseguir me libertar dos vícios, eu preciso lutar com Deus para o Senhor me ajudar a vencer esses vícios. Deus, sozinho eu não vou conseguir viver uma vida sem ter relacionamento sexual com meu namorado, mas sozinho eu não consigo, mas se o Senhor lutar comigo, eu consigo. Jacó lutou com Deus, e quando ele lutou com Deus, ele foi abençoado. Não vai mais ser Jacó, agora você vai ser transformado, agora você vai ser Israel, porque como um príncipe você lutou com Deus. Agora a sua história vai ser transformada, agora a sua história vai ser mudada. Agora, a partir dessa luta que você travou, não é contra Deus, é com Deus, porque você abriu mão disso, porque você renunciou a isso. Isso sim, são frutos gerados pela transformação que o Evangelho faz na vida de um crente, de um verdadeiro cristão. Porque você lutou com Deus para vencer isso, sua vida é transformada. Porque você lutou com Deus para vencer isso, agora sim você tem frutos gerados através do Evangelho. Jesus olha para aquela figueira e não tem frutos. E olha o que mais Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 19 até o 23. Como foi dito aqui na abertura: porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque nós sabemos que
toda a criação geme e em uníssono sofre de dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, que temos as primícias do Espírito, os primeiros frutos, as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção em nosso corpo. Nós que estamos sendo gerados pelo Espírito Santo, frutos através do Espírito Santo, nós também ansiamos pela redenção, pela adoção que nós vamos receber em Cristo Jesus. Por quê, pastor? Porque está escrito que Jesus estava voltando para a cidade. Seria coincidência, voltando para a cidade, encontrar uma figueira sem frutos? O que a Bíblia está dizendo? Que vai chegar um dia em que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e quando Ele voltar para buscar a sua igreja, Ele espera ver em mim e em você frutos de transformação causados pela palavra de Deus, pelo evangelho genuíno de Deus. Ei, será que eu estou falando com alguém aqui nessa manhã que entrou aqui, que tem uma expectativa talvez errônea do evangelho, pensa que o evangelho é só coisa para você receber? Não, o evangelho é transformação de vida em Cristo Jesus pela palavra, através do Espírito. Sabe qual é a maior condenação que Deus pode dar ao homem? A maior condenação que Deus pode dar a um homem é deixá-lo como está. Vou falar de novo, eu não sei se você conseguiu entender. A maior condenação de Deus para o homem, o maior juízo de Deus para o homem é deixá-lo como está. A maior condenação de Deus para o homem é não gerar nele transformação de vida. Está no texto. Está no texto, gente. Jesus vira para a figueira e diz: nunca mais saia frutos de você. O que Jesus está dizendo? Você já estava infrutífero antes. Vai continuar infrutífero. Você só vai continuar como você está. Nunca mais saia frutos de você. O maior juízo que Deus pode trazer para a humanidade, para o homem, é deixá-la como está. É olhar para o miserável pecador e deixar ele como está. Não proporcionar nenhum meio de salvação, não proporcionar nenhuma saída, nenhuma opção. O maior juízo de Deus contra a humanidade é deixar como está. É o que Jesus falou para aquela figueira. Ele chegou: figueira, está cheia de folha, não tem fruto, nunca mais saia frutos de você. Ela seca, ela murcha, ela se resseca. É o sinal do homem sem Deus. A consequência do homem sem Deus, o final é esse: uma vida infrutífera vai levar uma vida de sequidão, uma vida onde você não renuncia nada por amor ao Evangelho, a Deus, a Cristo. Vai te levar a uma vida estéril. Frutos da alvorada. Os jovens
são chamados para serem os primeiros frutos de um novo tempo. Onde estão os jovens aqui hoje? Eu não perguntei o pessoal da terceira idade, não. Eu perguntei onde estão os jovens aqui hoje. Deixaram para vir de noite? Onde estão os jovens aqui nessa manhã? Deus do céu, o pessoal dos vencedores renovados é mais animado que vocês. Os jovens são chamados, eles são reconhecidos como os primeiros frutos de um novo tempo, seja na sociedade ou seja na igreja. Uma geração que não apenas fala de Jesus, mas uma geração que vive como ele viveu. É por isso que nós fomos chamados. A maioria dos personagens que se destacaram na Bíblia se levantaram ainda jovens. Você quer falar de Davi? Você quer falar de Daniel? Você quer falar de Jeremias? Jovens. Jovens são os primeiros frutos de Deus para transformar uma sociedade, uma igreja, uma casa, uma família, um lar. Você pode se colocar de pé? Coloca a mão no seu coração. Aqui a gente termina. Ninguém mandou me chamar para encerramento de conferência. Vida infrutífera ou frutífera? Pode subir o pessoal do louvor. Vem. Deixa eu orar junto com você. Se isso conforta você, se isso consola você, saiba que o seu pastor apanhou antes de bater. A palavra me confronta antes de confrontar você. Senhor, nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja e nós ouvimos a tua palavra nessa manhã. Livra-nos de uma vida infrutífera. Livra-nos de uma vida de aparência. Livra-me de uma vida de falsidade. Que quando o Senhor tiver fome e vier na nossa direção em busca de frutos, quando o Senhor tiver a expectativa de ver aquilo que o Evangelho está gerando dentro de nós, que o Senhor não encontre só aparência, que o Senhor não encontre só um rosto bonito pintado, que o Senhor não encontre só umas vestes arrumadas, um linguajar decorado, que o Senhor não encontre em nós apenas folhas, que quando o Senhor voltar, o Senhor possa encontrar em nós frutos gerados pela transformação que o Evangelho faz na vida de todo homem, de toda mulher que se rende a Ti.
aquele que se permite, aquele que se aceita ser transformado, aquele, Senhor, que tem realmente um encontro contigo, não da boca para fora, mas com o coração inteiro rendido a Ti. Não por modinha, não por um movimento social, não pela roda de amigos, mas uma transformação gerada pela Tua palavra. O mundo não precisa, o mundo não precisa de mais pessoas lendo, o mundo precisa de pessoas vivendo esse evangelho que liberta, que transforma, que restaura, que salva. Que quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, o Senhor possa olhar para cada um de nós e enxergar frutos. Eu vi Anderson, fruto na sua vida. Eu vi Maria, fruto na sua vida. Eu vi Daniel, fruto na sua vida. Eu vi André, fruto na sua vida. Eu vi Pedro, fruto na sua vida. Eu vi João, fruto na sua vida. Eu vi Raquel, fruto na sua vida. Eu vi Andresa, fruto na sua vida. Eu consegui enxergar frutos na sua vida. Eu não sei quem entrou aqui nessa manhã. Eu não sei com que expectativa você chegou aqui. Eu não sei o que você esperava receber essa manhã. Não conheço. Talvez eu não conheça você. Se você está aqui hoje, se porventura você se afastou dos caminhos do Senhor, se porventura você nunca teve a oportunidade de ter um encontro com Deus, de ter um relacionamento com Deus,